e ter a tua lição. Nós vamos à primeira pergunta. Eu já vou colocar aqui, Vinícius, a primeira pergunta para que os nossos internautas possam interagir conosco também. Por que a criação será algo tão atacado nos últimos dias? Não sei se está notando, mas a gente está meio complicado isso aí, né, ultimamente. Estamos perdendo uma identidade, né? Então, por que a criação é algo que vai ser tão atacado nos últimos dias? Daqui a pouco a gente volta com você. Então, o tema da lição dessa semana, como eu disse, é conflito iminente. É interessante, né, que a gente já fala da criação, né? Quando a gente fala em conflito, a gente lembra ali do conflito que tem no Apocalipse, que é o que a gente está estudando, mas o Apocalipse fala muito da criação. A gente fala da perseguição que tem no Apocalipse, os símbolos, a gente vai ver um pouquinho hoje, mas fala muito da criação. E o verso para memorizar dessa semana está lá em João 17, dito pelo próprio Jesus. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é isso que a gente vai fazer agora, estudar o que está aqui na Bíblia, unicamente a Bíblia. Então eu gostaria de pedir para o Júnior Favarão aqui começar falando essa questão da criação, a questão do Apocalipse, o que o Apocalipse fala, como que a gente chega nesse tema da perseguição, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Então nos ajuda aí, Favarão. O enredo bíblico, ele é todo pautado em cima de uma guerra, desde o céu até o final. E sempre a guerra entre dois poderes, dois reinos, Deus, Miguel, seus anjos e a antiga serpente. E essa guerra, ela aconteceu no céu, e até no Apocalipse 17 fala que ai de vocês aí da terra, porque ele está indo para a terra com grande cólera. Então hoje desde sempre, ele busca os descendentes da palavra, aqueles que estudam a palavra do Senhor. Então a criação, o conflito com o Criador sempre existiu. Ele era um anjo querubim, o anjo querubim é o guardador da lei, e o guardador da lei questionou a própria lei. E desde então, a gente vê essa história acontecendo. E Deus sempre tentando resgatar o caráter de Deus, tentando resgatar a glória de Deus no meio do povo. E eu quero fazer uma proposta para você em casa. Eu queria fazer uma proposta para vocês aqui também. A gente abrir a palavra e estudar e ler a palavra, porque ela é clara, o Apocalipse revela, o Apocalipse ela é um resumo desse conflito desde o início até o fim. Você tem dois livros que você pode estudar para você entender todo esse enredo. É Isaías e Apocalipse. Vamos abrir a palavra? Vamos lá? Apocalipse 7. Então abra você aí, Apocalipse 7. A base aqui é Apocalipse 13. Só que para a gente entender, quando a gente chegar no Apocalipse 13, a gente vai ter entendido tudo. Apocalipse 7, 14. Se o Vini ou a Gi puder ler. Posso ler aqui. Verso 14. Eu vou interrompendo, tudo bem? Claro. Vamos lá. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. E Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima. É lindo isso aqui. O que a gente viu aqui? Deus sentado no trono. Perfeito. Deus sentado no trono. Então João, ele está vendo o trono. Ele está vendo o trono. E do lado do trono, vamos para o Apocalipse 11. Ele vê quem, inclusive, no trono? Jesus, né? O Cordeiro. Vamos para o Apocalipse 11. Se o Vini puder ler, Apocalipse 11, 2. Diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. A gente viu então que o João está tendo uma visão, olhando para o trono, e viu o Cordeiro, viu Jesus no trono, entronizado pós-tribulação, que é uma outra teologia, pós-tribulação. E aqui tem uma visão de que ele está vendo as duas testemunhas vestidas de saco. Se você ir para a palavra, a gente não tem tempo aqui para ir ler toda, mas a Bíblia mesma ela se explica. Se você ir para a Bíblia, você entende que a testemunha é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a testemunha. Então duas testemunhas, duas palavras, Antigo e Novo Testamento. E aí ela está vestida de pano de saco. O que significava pano de saco? Está em sofrimento, né, em luto, ou passando por alguma humilhação. Humilhação, luto. Antigamente era esse o relato. Então as duas testemunhas, as duas palavras de Deus, Antigo e Novo Testamento, elas estão vestidas de saco, humilhadas. E elas foram perseguidas por 42 meses. 42 meses vezes 30 dias dá 1260 dias. Então o próprio verso, ele responde que 42 meses é 1260 dias. Se você ir para números, você vai entender que apocalipticamente, profeticamente, dias são anos. Então são 1260 anos. Pronto, a gente já entendeu que a palavra de Deus foi perseguida por 1260 anos. Certo? Certo. Vamos mais aqui então no 7, se a Gi puder ler. Leio.
Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e a matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Olha só, 3 dias e meio. Outra alusão, a referência aos 1260 anos. É por isso que eu acho que é importante. 42 meses, 1260, 3 dias e meio, e um tempo, 2 tempos e metade de outro tempo, é a mesma coisa. São os 1260 anos. E aqui já está falando de uma besta, que ela surge do abismo para perseguir as testemunhas, para perseguir, e ela deixaria os cadáveres, ela mataria. Então essa perseguição matou. Tá? Então a gente está vendo que houve uma guerra, tem uma guerra desde sempre. Miguel e os seus anjos lutaram contra a antiga serpente, só que essa antiga serpente veio para a terra cheio de cólera atrás dos adoradores de Deus. E ele perseguiu. Então vamos lá agora para o finalzinho. Então vai no 11 e 19. 11 e 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Uau! Então a gente vê a guerra acontecendo, ele pelejando contra o povo de Deus, e a gente vê aqui do lado do trono, a gente vê o cordeiro no trono, do lado do trono tem o quê? A arca da aliança. Arca da aliança. O que tem dentro da arca da aliança? 10 mandamentos, né? Uau! Os 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, Vini, o que tinha lá no Antigo Testamento? Santuário. No Santíssimo tinha o quê? Arca da Aliança. E aonde que Deus se revelava? Santuário Santíssimo. E no Santíssimo, em cima da Arca. Pá! Shekinah. Que é para revelar? A glória de Deus. Essa palavra é a palavra mágica. Palavra-chave. Palavra-chave da Bíblia é glória de Deus. Entendam isso. Deus, o ritual do santuário não era para mim, era para Deus. A palavra de Deus não é para mim somente, é para Deus. Hoje o evangelho não é só para mim, é para Deus. Tudo se trata de Deus, não de mim. Esse é o ponto-chave. Quando eles iam para o santuário, eles iam para pedir perdão pelos seus pecados através do Cordeiro. Para quê? Para ver o Shekinah, para ver a glória de Deus se revelando. E se a glória de Deus não se revelasse, não acontecia felicidade, alegria. Eles ficavam lá atrás, em volta do pátio. Será que ele vai ser, nós vamos ser aceitos? Será que Deus aceitou o nosso pedido de perdão? Será que ele aceitou? Shekinah. E ele se revelava em cima da Arca da Aliança, em cima da palavra, em cima do mandamento. Então, o diabo olhando isso, a antiga serpente olhando isso, falou assim, então a glória de Deus é revelada no mandamento de Deus? Então eu odeio a glória de Deus, eu quero desviar o povo, os santos, de ver a glória de Deus, então eu vou destruir o mandamento de Deus. Esse é o ponto. Vamos para o Apocalipse, me interrompam, que eu vou seguir aqui, se você tiver aí para falar alguma coisa. Vamos ao Apocalipse 12. Vini, lê pra gente Apocalipse 12, 1. Então, a primeira resposta, ela já foi respondida, a primeira pergunta que o Lobão fez. Fala um pouquinho da criação e essa relação da glória de Deus, pra gente chegar assim, pra gente começar a conversar até com o pessoal do chat ali. Perfeito. Onde se revela a glória de Deus? Em cima da lei. A lei tem um dia específico, que é o dia da comemoração da criação de Deus. O dia onde a gente para no tempo e fala, que dia maravilhoso para eu contemplar o Criador. Como que eu entendo... A Gi vai casar com o meu amigo lindo Moroz, André Moroz. Ele vai casar, eles vão ter um filho. Se Deus quiser, vão ter filhos. A Gi vai falar assim, nossa, eu faço boas obras. E aí vai virar pra Gi e vai falar, Gi, tá bom, você falou que faz boas obras, me mostra as boas obras. Olha meu filho, que coisa linda. Vocês têm filho? Olha meu filho, que coisa linda. Essa é uma obra minha, uma obra-prima minha. A Gi vai ser médica, ela vai fazer boas cirurgias, ou etc. Ela vai olhar e falar, então as ações da Gi, as ações do Vini, o que ele faz, mostra quem ele é. Então, quando você vê então, o quão grande é a Gi, é pelo o que ela fez na obra do Senhor, ou na obra da sua vida. Quando você olha para Deus e vê o que ele fez, quem ele é, você contempla a glória de Deus pela sua criação. Então, o mandamento de Deus, especificamente o dia do sábado, é o ponto sinal, é o sinal para eu então contemplar a glória de Deus, porque é o dia que eu paro para memorial a criação, a Bíblia fala. Então, para eu olhar o Criador e falar, o que ele fez? Então Deus criou, ele é maravilhoso. Então aí eu vejo a glória de Deus. Sabe, Juninho, o que é exatamente isso que o pessoal está falando aqui, sobre a criação. É interessante. A Helena fala assim, a criação é o centro da adoração a Deus, como o Criador de todas as coisas. E o inimigo quer destruir isso. Com certeza. Quer destruir isso. A glória é revelada em cima do mandamento. O mandamento-chave, onde eu entendo quem é Deus, a criação, contemplo a criação, é o sábado. Então ele quer destruir o mandamento e o sábado. A Josivânia fala assim, o ataque na criação é desde que Lúcifer desejou a adoração para si. E Jesus é o único Messias a ser contemplado. Aponta justamente a Jesus. A criação aponta a Jesus. É isso que fala a Dirce aqui também. Gente, é tão profundo esse assunto e é tão gostoso a gente falar que eu já vejo assim que a gente tem muito pouco tempo. E nós vamos para a segunda pergunta. Devo me preocupar com as perseguições dos últimos dias? Será que a gente tem que ter foco nisso? Será que o nosso foco tem que ser... A gente tem que ficar neurótico sobre a perseguição? Não, vai ter perseguição, e eu não quero mais saber de outra coisa? Responde isso para mim. Mas antes, eu tenho um convite muito especial para você. Você já atuou em algum trabalho missionário?
Você já convidou alguém para ir à igreja ou para assistir alguma coisa profunda sobre Deus? Você tem agora, nesse momento, essa chance. Você vai aqui em compartilhar, você vai compartilhar naquele grupo do WhatsApp, você vai chamar o teu amigo, aquele que você gosta, aquele que você não gosta, aquele que é inimigo teu, não interessa. Deus tem uma palavra específica para cada um deles. E isso vai ajudar também a divulgar nosso canal do YouTube. Eu quero que você vá lá e dê um like também. Isso aí também ajuda. Nós temos aqui mais de 1.100 conexões. Nós temos aqui mais ou menos, Vini, 2.000 pessoas conectadas aqui com a gente. É uma outra igreja, a gente tem duas aqui. É uma outra igreja. E você vai ver, quando terminarmos aqui, a gente vai estar perto de 2.500 conexões. E eu quero que você faça esse trabalho missionário agora. Compartilhe, vai lá, dê um like. Eu quero ter mais de 1.000 likes aqui no final. E quero que você participe dessa ação missionária que está nas tuas mãos. Então, vamos à segunda pergunta. Então, será que Deus me preocupar? Será que a gente tem que ficar neurótico nessa parte de perseguição? Ou a gente tem que apontar para a Bíblia? Benção, olha só, vou passar para você, Giovana. Agora há pouco, o Favarão falou a questão da perseguição da palavra. Falou até do tempo. Gostei dessa parte histórica aqui. E aconteceu mesmo. A gente lembra, né? A Giovana vai falar um pouquinho sobre isso aqui. No passado, isso já aconteceu. Mas e aí? A Bíblia fala que vai acontecer de novo? Sim. E até o que a gente vai começar a ver nos próximos capítulos do Apocalipse, né, conforme a gente for aprofundando a história, mas se a gente precisa ficar assustado, não, a gente precisa conhecer, né, a gente vendo a palavra, vendo a verdade que Deus coloca para nós e vendo as profecias que já se cumpriram, a gente não deve hesitar em ter certeza que as próximas profecias que hão de vir também vão se cumprir. E se a gente está afirmado na palavra, eu não tenho que temer, porque a gente sabe o que vai acontecer, sabe? A gente tem que, não é alarmar, mas é tentar, nesse sentido de ser missionário, falar, olha, irmão, tem uma coisa que vai acontecer. E você precisa saber, assim como eu sei, das próximas profecias, do que vai se cumprir, para que você também seja salvo, para que você também tenha essa esperança de que, ok, dias ruins vão acontecer, mas a gente sabe quem vencerá no fim. E aí, Favarão, quer comentar alguma coisa dessa questão? Você acha que posso ter uma ruga aqui de preocupação sobre isso daí no último dia? Não, claro que não. Depende de onde está o seu coração. Se o seu coração estiver aqui nessa terra, você vai ficar preocupado, com certeza, porque nós vamos ser perseguidos até o fim. Isso é fato. Então, se você estava esperando uma resposta afável, desculpa, você vai ser perseguido até o fim. Apocalipse deixa claro isso. Só que, se o seu coração estiver no céu, se o seu coração estiver na obra do Senhor, crer em Jesus, quem crê verá a minha glória, se a sua percepção de vida está em ver a glória de Deus, não importa você. Não importa o que eu vou passar. Não importa as dificuldades que eu vou passar. Então, esse é o principal objetivo. E vamos para a palavra? Que aí ela vai responder de novo. Bora. Vini, então lê pra gente aí Apocalipse 12:1. Se vocês puderem ler até mais rápido, a gente vai ser mais dinâmico ainda. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Opa, então a gente viu uma mulher. Mulher na Bíblia é o quê? Uma igreja, né? Igreja. E ela tá vestida de sol. Quem que é o sol da justiça? Deus. E a lua reflete o sol. Então a gente acabou de ver a palavra, a gente acabou de ver que duas testemunhas, aqui a gente vê sol e lua, então a palavra de Deus Antigo e Novo Testamento. Então a igreja está vestida da palavra de Deus. Na sua cabeça tem estrelas, uma coroa com estrelas, coroa é reinado. E estrelas, elas são... Lembra, o dragão arrastou uma terça parte das suas estrelas? Então estrelas são mensageiros de Deus, são os anjos mensageiros de Deus. Então a gente entende aqui que no Novo Testamento, Antigo Testamento, a igreja de Deus, ela se ergueu baseada na palavra de Deus, e as estrelas a gente entende então como os 12 apóstolos. Então aqui a gente vê a igreja vestida com a palavra de Deus, e ela está grávida no versículo 2, com dor de partos, para dar luz. Ela está grávida, da igreja então surgiu. Então outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo a diadema. O que é dragão? Serpente, é um bicho mau. Ponto. É um bicho mau. 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças são reinos. Então ele surge um bicho mau com 7 reinos e 10 chifres, que são 10 reinos que vêm dos 7. Chifre está na cabeça, então são 10 reinos que saem dos 7. Tá, então a gente vê a luta de novo da palavra de Deus contra o inimigo da palavra de Deus. Resumidamente é isso. O inimigo então surgindo com um reino, agora tá falando de reino, opa, tá mais forte, 7 reinos, e a gente historicamente não vai ter tempo para isso, mas são 7 reinos, desde a Síria, Babilônia, Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma, e na época, inclusive, que João tá tendo essa visão, a gente estava no Império Romano, então são 7 reinos que vai perseguir os santos. E aí a gente respondendo, precisa ter medo? Não. Porque se você for para a história, 1260 anos de perseguição, de morte, como a gente viu, foi perseguidos, eles não temeram. E é aí que surgiram os mártires. Eles foram queimados vivos, inclusive, John Hus, por exemplo, só que eles não temeram. E o Espírito de Profecia diz que quanto mais queimavam e as suas cinzas eram jogadas no mar, por onde as cinzas passavam, a palavra se multiplicava.
Então, se o seu coração estiver nessa terra, você vai sofrer muito. Mas se o seu coração estiver no céu, quando você estiver sofrendo, você vai dar glória a Deus. Uma coisa que eu lembrei aqui, ó, não tinha nem combinado, mas aqui tem um livro aqui, eu pensei, se tivesse aqui um livro grande de conflito, eu ia mostrar. Esse livro aqui, ó, se você não tem ele ainda, se você ainda não ganhou, você pode ir na igreja adventista mais próxima da sua casa e pedir um exemplar, é de graça, eles vão te dar esse presente. Se você mora aqui perto da igreja central, você pode bater aqui de segunda a segunda, que vai ter um desse aqui pra você. E se você não tiver, se você estiver em outro lugar, em qualquer outro lugar, eu convido você a bater numa igreja adventista. Fala lá, fala para recepcionista, olha, o Vinícius e o Lobão da Igreja Central de Curitiba e o Júnior falaram para mim para vir aqui para pegar um grande conflito. Eles vão dar para você, vão te atender. E por que eu lembrei desse livro aqui? Aqui nesse livro tem uma citação que fala assim, acendam as fogueiras. Que fala assim, você quer que sua fé seja fortalecida? Acendam as fogueiras. E muitas vezes eu me questiono, sabe por que a gente não é perseguido? Porque a gente não tem a comunhão que a gente deveria ter. Porque a gente não incomoda ninguém. A gente lê ali nossa Bíblia bem quietinho em casa, fica só pra gente. E se a gente vivesse, isso mesmo, se a gente vivesse realmente o que está aqui na Bíblia, será que a gente não incomodaria? Giovana, é interessante que o Jorge, ele está em Nova York. E assim, em Nova York, eu já morei lá, é muito complicado. Você é só uma pessoa. E ele se preocupa. Na ocasião das perseguições contra os que mantêm o Santo Sábado, a gente tem o direito de se defender, lembrando que em Israel, nós, em um formidável exército de judeus, observávamos tudo isso. Será que a gente tem direito de se defender? Quem que defende a gente nessa ocasião? A verdade nos defende, né, nessa ocasião. Porque a gente não tem que temer, ok, se eu vou morrer pela verdade, então que seja, mas o que a gente não pode fazer é voltar atrás com a nossa palavra. Porque daí a gente realmente não vai estar dando o exemplo de verdadeiros cristãos, de seguidores da palavra de Deus, de saber a verdade. Se a gente voltar atrás com a nossa palavra, não vai adiantar de nada, né? E quando nós nos voltamos à Bíblia, né, Júnior? A Bíblia como palavra pura, ela mesma defende. Sim. Ela se autodefende. O que nós temos que ter é segurança na Bíblia. E se a gente tiver segurança na Bíblia, nada pode nos mover. E eu vou aproveitar já que você está aqui comigo, eu vou lançar outra pergunta. O que é considerado arrogância e blasfêmia mencionados em Apocalipse 13:5? Você sabe me dizer? Vai lá em Apocalipse 13:5, dá uma lida e responda para mim. Certo, e continuando aqui nessa parte de perseguição, né, tem a parte do verso 6 que fala até que a mulher foge para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar que nela sustente de novo aquela questão do tempo, né, 1260 dias. E aí, continuando no verso 13, quando o dragão se viu tirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão, que é, no caso, Jesus, né? Foram dadas à mulher 2 asas, grande águia, enfim, começa a falar do deserto, onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, mais uma vez falando dos 1260 dias. Continua a perseguição, né? Porque o dragão irado contra a mulher no verso 17 foi pelejar com o restante da sua descendência. E aí, essa é uma parte bem importante. Pode explicar, Varão, dessa parte do 17. Você tá indo bem. Então, os restantes da sua descendência. E aí o próprio verso explica contra quem que o dragão estava irado. Ele estava muito irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Jesus. Checkmate. Se a gente lembrar o que a gente leu lá para trás, o que estava na arca do lado do templo, do lado do trono? A arca da aliança. Deus estava se revelando na arca. O que tem dentro da arca? Os mandamentos. Ah, mas eu sigo Jesus Cristo como meu Salvador. Você guarda os mandamentos de Deus? Mas eu sigo os mandamentos, não acredito em Jesus Cristo. Não é uma coisa ou outra. Ele persegue os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, se ele persegue o que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e a glória de Deus se revela em cima dos mandamentos, é porque isso incomoda. Se incomoda o inimigo de Deus, então eu estou do lado de Deus. Se a marca, então, já respondendo uma das coisas que talvez não saber. Então, o que é a marca de Deus e a marca da besta? Simples agora entender. A marca de Deus, os mandamentos de Deus... Mas não é o chip? Então, o relógio. A marca de Deus é o mandamento de Deus, é onde ele se revela. Inclusive, se você for lá para... A gente não vai ler, mas se a gente for em Êxodo 31, fala que eu darei um sinal perpétuo entre mim e vocês. São os meus sábados, que vocês não devem profanar. Ezequiel 20, verso 12. Ezequiel 20, verso 12. E aí o pessoal pode falar assim, mas isso era para Israel. Aí se você for para Ezequiel 20, no próprio Ezequiel 20, mas se você for para Gálatas 3, 26, anota aí, depois você vai. Fala que o novo Israel é a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que creem e seguem o testemunho de Jesus. E a palavra diz, então, crer em Jesus e os mandamentos. O novo Israel, se você for em Isaías 51, Isaías 53, se você for em Isaías, o tempo todo ele fala, eu serei o Deus dos gentios, eu serei o Deus de todos os povos, de todas as nações. Então, meus lindos, o sinal entre Deus e o povo não é só para Israel. Israel era o representante do povo de Deus. O sinal é para o povo que crê em Jesus Cristo e guarda os mandamentos de Deus. Então, não devo temer. Seremos perseguidos se incomodar, como o Vini falou. Né? E a pergunta 3 que você falou?
Quais as características do poder religioso descrito em Apocalipse 13, 1 a 10? Da besta Que é da besta. Da beleza. besta. A característica tá clara. Vamos pro 13, então? Vamos pro 13? Agora vai responder, acho que já responde tudo. Então, o 13, a gente vê, de novo, lembra que o Apocalipse ele vai e volta, tá? Ele vai e volta, é um ciclo, ele vai e volta, e ele vai... Ele explica esse negócio de várias maneiras, né? Pra Exatamente. todo mundo conseguir entender. Perfeito, ele vai repetindo de várias maneiras. Então aqui o dragão se pôs de pé na areia do mar, então de novo o dragão é o inimigo de Deus. Ele viu então a besta sair do mar. Mar, em Apocalipse 17, 5, se não me engano, fala que mar é povos. Então essa besta ela sai do meio do povo. Muita gente. De muita gente. Então, esse bicho mau, que a gente vê que tem 7 reinos, ou seja, são reis, que tem a diadema, que são coroas, ela sai no meio de muita gente. E aí, o interessante é que ela vamos lá pro 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Agora eu vou começar agora a fazer as características pra gente jogar. A gente não vai falar, mas você vai depois bater um Google ou tentar descobrir. Tá no chat GPT, você pode jogar também. Perfeito. E ele vai te Pode botar. responder. Não somos nós adventistas que vamos responder. Sim. O chat GPT. Vamos lá. Durante quanto tempo que perseguiu? Então depois você pega essas características e pesquisa. Quem foi que perseguiu os santos por 1260 anos? Ela é um reino. Que reino que perseguiu os santos? A Gia ontem a gente estava conversando. Tá, o Islã. Mas Mas ele não é um reino? ele não é um reino? Ele não tem um rei? Então que reino... Que poder Que religioso. poder religioso, perfeito, Gi. Que poder religioso que perseguiu por 1260 anos a palavra, os guardadores da lei, que guardavam a lei e que estudavam as 2 testemunhas da palavra de Deus. Até uma coisa, por que aqui não é poder religioso? Porque aqui a gente vê que durante o capítulo fala que sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. E o que é a blasfêmia? A blasfêmia é você alterar o que está escrito na lei de Deus. Perfeito. É você falar algo sobre a lei de Deus que realmente não está aqui, que não seria uma verdade. A Jailma fala exatamente isso. Ela fala assim, que o sistema religioso coloca a palavra de Deus por terra. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Perfeito, Exato. perfeito. E o versículo 8 fala que toda a terra adorará a besta. Que, lembra as características? 1260 anos, um reino religioso que perseguiu, que blasfema, que muda a lei do Senhor, que é o sinal, e que a terra adora por onde passa. Lembra na sua cabeça quem que passa, que é um reino, que é religioso, que por onde passa as pessoas se reverenciam. A Elizabeth aqui responde mais ou menos isso aqui. Sabe o que ela fala? Blasfêmia é querer ser igual a Deus. Mate. Mate, Né? checkmate. Mate. E aí, a gente vê, vamos pro 17, rapidinho, 17, tá? No 17:3, Vini, se você puder... Apocalipse 17:3. Só pro povo... Não, desculpa, vamos voltar pro 13, porque a gente vai falar da segunda besta agora na pergunta, não é, Lobão? Tá próximo, é isso. É. Então, Tem mais alguma resposta, Lobão? Temos sim. É interessante que aqui nós temos também pessoas que não são adventistas. Nós temos aqui algumas pessoas que falam assim, ó, não sou da mesma religião de vocês, porém eu estou assistindo vocês e não perco um estudo. Eu vou fazer um convite especial para você. O Júnior tem falado aqui, dando umas pinceladas. No final eu vou fazer um convite muito especial para você. Fique ligado. Tá? Nós temos um convite, o Júnior vai fazer um convite pessoal para você que está aqui. E você vai se deleitar com tudo isso e se aprofundar mais com isso aqui. Né, Júnior? perfeito. Eu quero colocar aqui a próxima pergunta. Nós falamos aqui sobre quais as características do poder religioso, né? Agora aqui, o que é considerado arrogância e blasfêmia? E temos aqui qual o objetivo desse poder descrito em Apocalipse 13, 11 a 18. Qual que é o objetivo de tudo isso? Escreva aqui pra gente. Então a gente vê que são 2 poderes. E o objetivo... Não vou responder. Mande no chat. A gente vê 2 poderes. Fala as características. Vamos lá. A primeira besta, ela surge da onde? O mar. Mar. Meio de Muitas pessoas. pessoas. Então ela é um reino, Sim. né? 7 cabeças e 10 reinos. A gente viu que são 7 reinos, eu falei alguns reinos e tem os 10 reinos que surgem desses reinos. E aí é estudo histórico que a gente vai apelar Tem uma no final. característica religiosa. Característica religiosa. O que mais? Ela blasfema. É adorada? É adorada. E a segunda besta? A segunda besta, ela sai da terra. Terra é o contrário de mar, não é? Terra é o contrário de água. Então, se um lugar é muito habitado, o outro Não menos é habitado. E a gente vê que ela tem poder político. Por quê? Se você ver no versículo 16, ela obriga. Ela obriga quem for, livres, escravos, a Pequenos usar... e grandes, ricos e pobres. Pode continuar. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Já volta a marca. Volta a marca. Agora vai pro 17. Lei 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Lindos. Um poder religioso não tem poder econômico para dizer para comprar ou vender. Aí já é outro poder. Que poder poderia ter poder, autoridade, para mandar comprar ou vender? Político? Político. Nós tivemos aqui há pouco tempo alguma coisa que, não vou listar, mas assim, que um poder político, né, jurídico, que privou alguma parte de pessoas
do poder aquisitivo, o poder monetário, simplesmente da noite pro dia, fala assim, acabou isso para vocês. Perfeito. É um Olha poder. só. Então a gente entendeu agora que é um poder político. Né? Não dá para ser poder religioso. E se a gente for pro 17, vamos pro 17. Ele vai responder, e a gente vai ver que essas duas bestas, elas se unem. Elas se unem. Porque depois no 17, eu vou tentar dar uma pincelada. O 17, ela parece já a mulher, é muito triste, parece já a mulher embriagada, vestida de púrpura. Não, vamos ler. Então o anjo, vamos pro 3. Pode ler. 17:3? Lê pra gente, Gi. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Repete, né? Os 7 cabeças. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achavam-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E o mais triste agora. Vi, então, uma mulher embriagada, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Segura. Olha que triste. A igreja que Deus mandou pro deserto, porque fala que Deus mandou pro deserto para cuidar, e que dessa igreja teria descendentes, que são igrejas que saíram dessa igreja. Então, olha as características. Você depois dá um chat GPT. Essa igreja foi perseguida, na verdade, os descendentes da igreja foi perseguida. E aqui no 17 é muito triste, porque aí a cena já vai para essa igreja embriagada. Com o sangue dos santos. Sangue, e inclusive fazendo glória com o sangue dos santos. Embriagada com sangue. Você imagina agora uma mulher vestida na besta, vestida de escarlate, uma prostituta, com a boca cheia de sangue. E se você olhar para a história, teve períodos, e ainda tem, mas períodos mais agravados de perseguição e morte dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E nela está escrito Babilônia. Babilônia é uma referência à prostituição, uma coisa ruim e etc. Blasfêmia, né? Blasfêmia, mandamento, aqui e tal. E aí, no 15, diz que as águas que você viu, onde a prostituta sentada, são povos multidões. Responde o que eu tinha dito sobre a multidão. E aí a gente vê aqui no 17, no 19, no 20, a união das duas bestas. Elas se unem. Então aqui, o grande conflito, ele é histórico e futurístico. Ele retrata a história da perseguição, e respondendo mais uma vez, ele retrata que vai acontecer novamente essa perseguição, e quando vier essa perseguição vai ser mais grave, vai ter então a união dessa segunda besta, que até então não existia, esse poder político. E agora eu pergunto para você, que poder político hoje, econômico, tem condição de dizer sim ou não, fecha ou abre, mundialmente, respeitado mundialmente, e este poder político tem influência, porque fala que ela vai dar autoridade para a primeira besta, que tem influência com essa primeira besta, que é um poder religioso. Onde isso acontece? Poder político mundial, que tem autoridade, influência, e poder político religioso juntos. E ainda, Júnior, tem mais essa parte que no verso 13 do capítulo 13 também fala: também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E até fica a minha pergunta para quem está no chat, né, refletir: qual é o poder político que consegue influenciar de tal maneira através de cinema, através de personagens, né, de atores, de influencers, através de ideologias, para que mude aquela primeira coisa que a gente estava falando, para que mude a nossa identidade, para que altere os mandamentos, para que altere a criação perfeita de Deus, para que mude como a gente se enxerga no mundo, as questões de gênero, as questões de feminismo, as questões mais complicadas, né, que têm surgido, de onde tem surgido tudo isso. Perfeito, gente. Acho que deixou claro, né, Vini? Deixou claro. Então a gente viu duas bestas, uma política, outra religiosa, uma dá poder para outra, uma tem influência mundial, econômico e social, vamos dizer assim, ideológico, moral, e a outra tem poder religioso para influenciar o mundo. Sabe, Júnior, o Venison fala assim, a nação que primeiro falava como cordeiro vai passar a falar como dragão, ou seja, era um país de liberdade, agora vai ser o país da intolerância religiosa. Bem lembrado. Bem legal, tá nesse verso lá. Lindos, a palavra, inclusive, responde sobre a marca. Porque a próxima resposta o que essa besta vai fazer? Que é uma das perguntas. O que a besta vai fazer? Qual é o poder que ela vai exercer? Ela vai continuar perseguindo. Mas quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, como o Êxodo 31 diz, que o sinal é o sinal da aliança, é o sinal perpétuo, os mandamentos e principalmente o sábado. E qual é o sinal da besta? E eu vou dar todas as características possíveis aqui, dentro da palavra, para mostrar o que Deus odeia e o que essa besta faz que Deus odeia. Vamos para Ezequiel 8:6 e a gente já parte para o final.
Ezequiel 8,6, quem que puder ler. Abre aí também, na sua casa. 8:6. Acompanha com a gente. Diz assim: Diz-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Olha que coisa. Agora a gente foi lá pro passado, a gente viu então aqui o anjo falando com Ezequiel. O anjo chegou assim e falou assim: Ezequiel, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Chega mais perto. Chega mais perto, chega mais perto. Olha o que está acontecendo no meu templo. E olha só, vai no 7. O 7. Ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei a parede Entra lá, né? e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Uau! Que poder 1260 anos perseguiu e que tem dentro do seu templo ídolos nas suas paredes. Imagens na sua parede. Vamos agora para o verso 14? O 14. Levou-me à estrada à porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Tamuz. O que era o deus Tamuz? Depois você dá um chat. Era um deus sumério da vegetação que ele vivia em ciclos, né? Então ele morria e vivia todos os anos. Era um símbolo de imortalidade. Calma. Que poder... E no seu templo... E prega a imortalidade da alma. Vamos pro 15. O 15. Olha o pior agora. Agora vai mostrar o pior. Vai lá. Diz-me, vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, para o templo. E com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Checkmate. Aqui a gente conclui. Tem uma questão que eu acho que você falou, mas a gente não, acho que é importante a gente esmiuçar também, é a questão do santuário, né? A Bíblia fala que no céu tem um santuário. Quem que está lá nesse santuário que a Bíblia fala? Cordeiro? O próprio Cordeiro. Quem que era o Cordeiro? Jesus. O João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o Perfeito. pecado do mundo. Então qual que é a obra de Jesus hoje no céu? A intercessão. Então se você tem aí, eu não sei o que você está passando, né? Mas se você está passando por algum problema, você cometeu algum pecado, você tem um intercessor. Lá em 1 João fala assim, eu falo para você não pecar. Mas se acaso, todavia, você cometeu um deslize ali, ou deliberadamente, né, por algum tempo, você foi e pecou, você tem um intercessor, você pode voltar atrás, você tem um advogado, você tem um defensor, um redentor que paga o teu preço, E eu gostaria que a Giovana falasse um pouquinho sobre isso aqui também, ela falou sobre a questão da blasfêmia, que fala contra a palavra de Deus, sobre essa questão do intercessor. O que a gente vê que esse poder religioso faz, que é contrário a essa obra do intercessor? Fala um pouquinho pra gente, Giovana. O próprio Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que esse poder religioso fala, confesse para mim que eu levo ao Pai. Então a gente vê assim, não tá certo, não é o que a palavra diz. E aí a gente já começa a ver mais divergências ainda que o próprio Apocalipse, e aqui em Ezequiel a gente vê características dessa besta que surge do mar. Maravilha, obrigado, Giovana. Lobão, vamos lá, vamos conversar mais com o pessoal. Vamos conversar. Nossa, é um assunto tão profundo, né, Júnior? É tão profundo, né, Giovana? É tão profundo, Vinícius, que a gente fica aqui calado, que a gente não consegue. É algo que sai aqui, a gente precisa falar. A gente precisa aprender mais. Eu não sei se você está passando por isso que eu estou passando, essa angústia. Eu preciso aprender mais. Quando eu estou do lado do Júnior aqui, o Júnior é um monstro. Ele tem dedicado a vida dele ao estudo do Apocalipse. E isso é uma bênção de Deus. E quando eu fico olhando, é tão simples o Apocalipse. Ele está ali, está aqui. É tão simples de falar. E você? Sabe falar sobre o Apocalipse? Você estudou sobre o Apocalipse? Ou você simplesmente tem a Bíblia do lado ali e fala assim, não, eu vou abrir Salmos 23 e deixar aberto na minha casa? Não vou usar para nada. Esse poder político, religioso, ele quer justamente isso. Que a gente abra a Bíblia e deixa lá, pronto, daqui, ó. Vamos rezar alguma coisa e Deus está ali. Não. A gente tem que se aprofundar. Uma das coisas que é característica do povo de Deus é o estudo da palavra. É a profundidade do estudo da palavra. Nós temos essa consciência. É interessante que as marcas, né, que ele colocou, tem uma marca na testa. O que é a marca na testa? É você saber o que vai acontecer, a tua sabedoria, a inteligência. Deus vai colocar essa marca em você. Deus vai, se você não tem a capacidade, peça para Ele. Ele vai te dar essa capacidade. E eu vou te fazer um convite muito especial. Eu não, é o Júnior que vai fazer. Mas eu vou dar o spoiler, tá? Ele vai fazer um convite muito especial para você. Tão especial que você vai pular de onde você está aí. Porque, assim, é algo que é surpreendente e você vai ter essa oportunidade. Agora me diz uma coisa. Dentro do que nós estamos estudando, você tem compreendido quem é esse poder? Você entende quem é esse poder? Ninguém tem um poder, que nem a Giovana falou agora, e leu na Bíblia, não falou, ela leu na Bíblia. Ninguém tem esse poder de intermediar você ao Pai. Ninguém tem esse poder. É você e o Pai.
Você, se tem algum problema, que nem o Vinícius falou agora há pouco, se ajoelha e fala assim, Senhor, eu estou aqui, miserável homem que eu sou um pecador, eu não sou nada. Mas, ei, eu sou teu filho, lembra de mim. Você me criou, eu tenho identidade, a minha identidade está em ti. A minha identidade, eu sou filho do Altíssimo, eu sou filho do Criador. Pai, se eu estou aqui, me acode. Agora abra o coração para Ele. Você tem essa oportunidade de você e Deus. E não precisa, né, Giovana, de nenhum intermediante. E tem mais a questão de uma marca muito importante que Deus coloca ali nos versos, que até essa última leitura que remete a essa marca. Que quando a gente fala que os homens ali estavam adorando o sol, estavam virados de costas para o templo, eles estavam virados para o templo de Jerusalém adorando o sol. E qual o poder religioso que passou a adorar a Deus de costas para o templo no dia do sol? Então a gente lembra mais uma vez que a marca que Deus coloca é o sábado. De novo, mais uma vez, o sinal de que a lei é a verdade, é a lei que mostra a glória de Deus. Que dia mostra mais a glória de Deus que todos os outros? Sábado. Pensam, a gente tem aqui 10 minutos e agora eu vou pedir para que cada um fale. Agora, a gente, graças a Deus, né, e a ajuda do Júnior e da Giovana, a gente falou bastante sobre o tema aqui. Sim. Explicamos, né? E aqui, daqui a pouco, você vai ter oportunidade ainda, o Júnior vai falar daqui a pouco aí, você vai ter oportunidade de aprender mais. E ele vai explicar um jeito aqui. Mas agora eu gostaria de que você falasse aí no chat o que tocou na tua vida. Agora é você e Deus ali. O que a palavra falou para você? E eu vou pedir para a Giovana começar, depois o Júnior, o Lobão também, depois quando estiver compartilhando aqui com a gente ali nos últimos minutos, você vai poder falar também, se ele assim desejar. O que essa palavra falou com você? O que tocou no teu coração? Essa é a mensagem dessa semana. Pode começar, Giovana. Eu acho que, por muitas vezes, eu pensei que o Apocalipse era aquela coisa que a gente vê nos filmes, que era fim do mundo, que era uma grande teoria da conspiração, mas, na verdade, não. Quando a gente passa a entender aquilo que Deus quer falar para nós através desse livro, através do Apocalipse, a gente quer saber mais e mais. E ao estudar essa palavra, estudar o livro do Apocalipse, eu comecei a entender mais porque que Deus queria que eu passasse essa lição aqui hoje, que eu preciso saber explicar isso para as pessoas, eu preciso demistificar isso que as pessoas pensam de medo do Apocalipse, medo do final dos tempos, teorias das conspirações, enfim, e falar, não, isso não é uma teoria da conspiração, isso é uma profecia, como as outras que a gente já viram se cumprir, é uma profecia que ainda está para se cumprir e a gente precisa ter fé que Deus não vai nos abandonar nos períodos de perseguição, que o final dos tempos está próximo, mas que a gente precisa continuar firme porque a gente sabe o que vai acontecer no final. Então isso mudou muito na minha vida, essa virada de chave de que agora eu sei o que falar, agora eu sei o que dizer, como explicar, como propor esse assunto para quem está interessado em aprender mais da palavra de Deus. Que lindo. Júlia, eu vou deixar você por último, porque você vai fazer o convite. Daí é com você. Queridos, com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês, que nós aqui temos por você, nós da Igreja Adventista, nossos irmãos espíritas, católicos, nossos irmãos que guardam no domingo, com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês, eu convido vocês para se aprofundar mais nesse tema. É um tema que a gente fez a primeira pergunta ali, por que a criação será algo tão atacado nos últimos dias? Acho que você entendeu um pouco sobre isso. Não é questão da criação ser atacada, é a briga entre o bem e o mal. É a briga entre Deus e Satanás. Isso é desde o princípio. E sabe qual é a maior briga? É você. O inimigo quer levar você a não acreditar mais em nada. O inimigo quer levar você a não ter mais identidade nenhuma. O inimigo quer levar você a ficar perdido. Não saber quem você é, não saber ideologicamente quem você é, o que você faz. Simplesmente você está no mundo pesando, você está no mundo a passeio. E não é assim. Você não está aqui no mundo a passeio, você não veio por acaso. Você não veio aqui, nasceu e simplesmente vai viver, vai morrer. Não, não. Você veio com um objetivo. E o objetivo maior é tua salvação. Deus quer, através de tudo isso, esses temas pesados, salvar você. O único motivo de que Cristo Jesus veio aqui morrer pelos nossos pecados é por você. É salvar você. É falar assim, filho, fala comigo, diretamente comigo. Esquece todas as coisas, eu estou aqui por você. E esse é o nosso convite. Venha, compartilhe, chame mais amigos, para que essa verdade possa ser contada. E você possa ter certeza absoluta de que Deus é um Deus que te ama. Júnior, acho que nós temos aquele convite especial, né? Lindos, assim, quando eu estudo teologia há 15 anos e tenho aprofundado cada vez mais, eu me encanto. Sabe por que eu me encanto? Porque tem lógica. Eu sou uma pessoa de um raciocínio lógico. Não adianta falar uma coisa que não tenha sentido. Faz sentido. E o que mais faz sentido, porque eu estudo e entendo as conexões. A Bíblia tem mais de 4.000 interconexões. Ela se revela. A palavra de Deus se revela. Faz sentido a criação, faz sentido tudo. Inclusive, quando ele veio para cá, ele veio mostrar a glória de Deus. No átrio, no templo, ele mostrava, o objetivo era ver a glória de Deus. Na minha vida, eu preciso mostrar a glória de Deus. E para eu mostrar a glória de Deus, eu preciso viver a vida com o caminho que Jesus andou. Eu preciso estudar a palavra.
ela precisa fazer sentido para mim. E a Gi, foi lindo o relato dela. Fez sentido porque ela falou, eu precisava entender para eu falar para as pessoas, explicar para as pessoas. Nós temos um convite especial para você. Uma característica da nossa igreja é estudar a fundo a palavra de Deus. Se você não vê coisas que você vê nas outras igrejas que você gostaria de ver aqui, mas a coisa que eu vejo que é um ponto crucial e fundamental e um ponto preponderante na nossa igreja é o estudo profundo da palavra. E a gente se dedica a isso. Vai aparecer um QR Code para você. Você vai apontar esse QR Code e você vai conseguir ter conexão para você se inscrever para fazer o estudo bíblico aprofundado da palavra de Deus. E essa palavra, inclusive, Apocalipse. Então a gente se especializou ao longo desde 1844 em Apocalipse. A revelação de Deus. Hoje eu acredito que seja a denominação que mais estude isso. Eu, particularmente, também faço estudo às 17 horas, aos sábados, presencial e online. Então, se você quiser pedir para estudar comigo, vou ficar muito feliz, estou à disposição. Pede lá, eu quero estudar com o Júnior Favarão. E eles vão me direcionar para mim. O objetivo principal é que a glória de Deus seja revelada neste lugar. Amém. E não a minha, do Lobão, da Gi, do Vini. Amém. Não é sobre nós. Não é sobre a minha vida, a minha cura, o meu evangelho. É sobre o evangelho eterno de Deus. Eu acho que nós estamos no fim. E por tudo que eu tenho estudado, nós estamos no fim do fim. E no fim do fim, neste momento, o que mais vai ser atacado vai ser a moral. E a moral está no caráter de Deus, a moral do caráter de Deus está no mandamento de Deus. Se você quer saber como que Deus pensa, como ele age, é só você olhar para o mandamento, porque ali está as características do caráter dele, a moralidade dele. E se você quer ver como ele se comporta e se comportou no meio de nós, olhar para Jesus Cristo. Vem estudar com a gente. Vai ser um privilégio a gente ter você conosco no estudo. Então, Júnior, não interessa de onde que a pessoa esteja. Não. Não interessa se está nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia.